Tá aí, ó. Qual a potência necessária para fazer girar um motor elétrico cuja a tensão é de 220 volts e a corrente necessária é de 20 amperes. Ah, poxa, a potência é igual a voltagem vezes a amperagem. Eu tenho voltagem? Check. Tem amperagem? Check. Então, 220 vezes 20 vai dar 4.400 o quê? Watts, ok? Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia da energia elétrica em uma residência, destacamos a seguinte. Hoje já mudou um pouco, tá? Porque hoje eles pedem para substituir a lâmpada, ó, substitua a lâmpada incandescente por fluorescente. Hoje eles pedem para mudar a fluorescente para de LED. Compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno quente. Eu só uso assim. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma vez só. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A gente sabe disso por conta da aula de resistores. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir, letra A, a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, letra B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, letra C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, letra D, o consumo de energia térmica convertida em elétrica, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. No caso, a resposta correta aqui é a letra C, o consumo de energia elétrica, o que ele está tentando evitar, né? Essa quantidade de energia elétrica que se converte em energia térmica, que é como é cobrado, é o que é cobrado para a gente na Light. Ok? Sobre potência elétrica. Nós falamos, né, sobre esses exercícios, agora a gente vai falar sobre o valor nominal, né? O que são os valores nominais? São os valores que as empresas, já sabendo sobre o consumo de energia elétrica, também foi uma determinação do Inmetro. Qualquer aparelho elétrico, ele tem que conter, os fabricantes têm que especificar os seus, pelo menos 2 valores, né? Que é a tensão nominal, que é a DDP, ou seja, tensão de rede para a qual o produto foi fabricado, se ele foi fabricado para 110 e 220. E potência nominal, e a potência nominal, ou seja, qual é a potência consumida pelo aparelho, ok? E aí já dá para a gente fazer um cálculo aproximado, dependendo do tempo que a gente usa aquela potência. Aí eu coloquei umas coisas aqui para não esquecer, para vocês se ligarem. Se a rede elétrica no qual o aparelho vai ser ligado apresentar uma DDP menor, se eu tenho, enfim, que é a DDP nominal do aparelho, este funcionará em condições abaixo do normal. O aparelho funcionará desenvolvendo uma potência abaixo do potencial nominal, ou seja, o funcionamento do aparelho é abaixo do normal. Sendo a DDP da rede, a diferença de potencial, a tensão, igual, vai funcionar em condições normais. Se a DDP da rede elétrica for maior, se eu estou usando, se for maior que a DDP do aparelho elétrico, este sofrerá superaquecimento, ele vai fundir, ele vai aquecer, ele vai derreter, aí você perde o aparelho, você queima o aparelho, ok? Então, cuidado com isso. Coloquei os valores aqui nominais a vocês. Coloquei uma conta de luz aqui para falar sobre a conta de luz, sobre o consumo da energia elétrica, né? Aquela musiquinha, a potencial trabalho sobre o tempo, e aí eu deixo o trabalho isolado. Daí eu vou ter energia, o cálculo de energia, a expressão realmente usada. A gente sabe que energia é joule, mas o joule aqui nesse caso vai ser quem? O watt por segundo, né? Vezes segundo. Como eu deixo o tempo em hora, porque eu uso muitas horas de aparelhos, eu estou usando esse computador aqui, ele está aquecendo também, então ele tem uma potência que ele consome, ok? E eu estou usando ele por horas, eu trabalho com ele, então é muito mais inteligente eu fazer uma conta em watt-hora, em quilowatt-hora, porque se eu contar
Geladeira, fogão, air fryer, micro-ondas, a potência de todo mundo, liquidificador, mixer, torradeira, fogão se for elétrico, geladeira, enfim, tanto dos aparelhos, se eu somar essas potências, vai dar mais do que na casa do 1000. Então, a gente já deixa em quilowatt, porque quilo você divide qualquer coisa por 1000 e você já deixa em quilo, tá bom? 10 a 3, não esqueça. Mas, Ana Lídia, eu posso transformar quilowatt em segundo? Claro! Em joule? Claro! Não está em hora? A única coisa que você tem que fazer é transformar a hora para segundo. O watt vezes segundo é joule. O watt vezes hora vai ser watt-hora, ok? O quilo é só você dividir por 1000. Eu já até coloquei transformação para vocês, mas é só você saber quanto segundos tem uma hora. E aí você consegue converter também de boa. Coloquei uns exercícios no próprio PowerPoint, mas não é obrigatório. É só para vocês darem uma olhada e terem noção do quanto vocês estão consumindo na casa de vocês, tá? Coloquei tipo um passo a passo para você fazer essa conta aqui, você depois pode fazer na sua própria casa. E aí eu gosto de falar sobre os resistores, né, da lei de Ohm, esse homem lindo aí, George Simon Ohm. Vimos anteriormente que a corrente elétrica, quando percorre um condutor, provoca colisões entre os portadores de carga elétrica, elétrons, e os átomos da rede do condutor. Então, os átomos de rede de funcionamento com verdadeiro obstáculos à passagem da corrente elétrica, isso gera o efeito Joule. É como se eu tivesse uma porteira desse tamanho, muito boa para passar. Né? Vai gerar atrito, vai gerar aqui uma energia muito alta. E isso vai gerar o efeito Joule, o aquecimento. Ohm estabeleceu a noção de resistência elétrica em 1827, né? E publicou isso no seu trabalho. Nesse trabalho, ele apresentou os fundamentos das futuras teorias de circuito elétrico. Aí eu coloquei os resistores aí. Por que, Ana Lídia? Porque a potência, né? Ela também confere. Tudo que tem resistor, repare que tudo que tem resistor tem mais trabalho em determinado tempo, tem muito mais potência. O resistor está intimamente ligado com essa realidade, tá? Coloquei aqui uns resistores. Esse resistor da lâmpada crescente, esse resistor aqui. Então, vocês têm vários tipos de resistores. Por quê? Eu tenho um aparelho. Ele tem lá a potência total que ele tem que consumir, que ele vai consumir. Só que dessa potência total, alguma se perde, eu chamo de dissipada. É isso que a gente vai olhar. E tem a útil, que é o que eu uso. No rendimento, na aula de rendimento lá da potência mecânica, a gente vê muito isso. Potência total, a realmente que eu uso, que é a útil, e a que eu perdi, que é a dissipada, tá? O que fazer para ligar uma lâmpada de tensão menor que a rede sem queimá-la? A solução é fazer a corrente elétrica transformar uma parte da energia recebida em calor, dissipar energia, de forma que o restante seja suficiente para que a lâmpada funcione nos seus valores nominais. Ok? Aí eu coloquei esse esqueminha para vocês entenderem. Como já vimos, a potência da corrente elétrica dissipada no resistor representa a energia transformada em calor. Ah, Valídia, mas então eu tenho potência dissipada no chuveiro elétrico? Tenho. Você quer necessariamente que no chuveiro elétrico a energia elétrica se transforme em energia térmica para a gente tomar um banho quentinho? Então, como eu calculo isso? U é igual a R vezes I? Então eu substituo ele, ó, no U, o R vezes I. Então eu vou ter R vezes I ao quadrado. Ou U ao quadrado sobre R. São as duas fórmulas de potência dissipada. Aí agora eu vou contar. A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Com V a gente ri. Com P ri ao quadrado. A potência é um cara engraçado. Piu! Fica com essa música na cabeça. Isso é um vídeo. Tu pode voltar a escutar várias vezes essas músicas. Aí eu vou falar sobre os fusíveis e disjuntores no nosso cotidiano. Porque ainda tem isso, né, gente? A gente ainda usa o fusível e o disjuntor para quê, ó? Fusíveis são dispositivos, eu vou explicar o que é fusível e o que é disjuntor e a gente já está chegando no fim da nossa aula. Fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico que tem uma função principal, a proteção do circuito contra a sobrecarga da corrente elétrica, evitando possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima do circuito, explosões e eletrocutamento.
Em circuito elétrico sempre será gerado calor, por causa da resistência que neles são inseridas, aquelas resistências que eu mostrei para vocês antes. Às vezes, esse calor pode ser aproveitado, como é o caso dos fusíveis. O funcionamento de um fusível é baseado no princípio segundo o qual a corrente que passa por um condutor gera calor, que é proporcional ao quadrado da intensidade da corrente, PRI ao quadrado. Quando a corrente atinge um determinado valor máximo, o condutor se aquece, porém não dissipa esse calor rapidamente, fazendo com que o componente derreta e abra o circuito, impedindo que a corrente passe. Essa é a função do fusível protetivo. O disjuntor possui as mesmas funções, os disjuntores possuem a mesma função, porém sua utilização difere da dos fusíveis. Os fusíveis são mais utilizados em circuitos domésticos e indústrias leves, já os disjuntores são mais aplicados na indústria pesada. Se aquecer para não queimar todo o quadro, por exemplo, eu tenho um fusível para cada chuveiro elétrico da minha casa. Às vezes ele desarma, porque eu fico muito tempo no filamento. Porque aqueceu demais. Para não queimar, o que ele faz? Desarma. Tá aí, ó, vários tipos de fusíveis, tá? Outros tipos de fusíveis. Esse aqui é de carro, ó. Eu só troquei os fusíveis do meu carro. Esse aqui também. Esse aqui eu nunca usei, não. Eu só usei esses aqui. A influência da temperatura na resistência elétrica de um condutor. Como já foi dito antes, a resistência elétrica de um condutor é completamente dependente do tipo de material de que é feita, bem como da mobilidade das partículas em seu interior. Na maioria das substâncias, uma maior temperatura significa uma maior resistência elétrica, pois com o aumento da temperatura aumenta a mobilidade das partículas que constituem a substância, ou seja, aumentam as colisões, mas eu já falei isso para você, né? Mas em menor intensidade nas ligas metálicas por causa das diferenças de ligações químicas, por isso elas são usadas na fabricação dos resistores. Nos líquidos, o aumento da temperatura faz com que aumente a mobilidade dos íons e, consequentemente, diminuição da resistência. Já no interior dos metais, ocorre um aumento de resistência com a temperatura e o mesmo ocorre com o grafite e com os condutores iônicos. Podemos, então, concluir que a variação da resistência elétrica com a temperatura de um condutor depende diretamente da variação da resistividade elétrica do material do que é feito. Onde isso está escrito? Onde a gente explica melhor isso? Nas nossas aulas de resistores, quando a gente fala sobre o aquecimento, tá? E aí a gente até usa a fórmula de calorimetria para a resistência. Gente, a gente chegou mais no fim da nossa aula. Foi uma aula mais expositiva mesmo, para a gente relembrar alguns conteúdos e agregar essas informações em um lugar só, tá bom? Bons estudos e até a próxima.